Olá, vamos então apresentar aqui nessa pequena videoaula um pouco os principais pontos do texto Tese sobre o Construtivismo do professor Juan Delval. É um texto muito importante para que nós possamos entender com mais profundidade mesmo aquilo que de fato a gente pode chamar de construtivismo. Como vocês vão ver, há grandes confusões em relação a esse termo, esse conceito, o que é construtivismo. De fato, muita gente acaba achando que é um método de ensino, vou mostrar que não é. E muitas críticas têm surgido ultimamente, até de forma até meio ideológica. Vou também tentar mostrar um pouco isso. O texto por si só, ele, ainda que não tivéssemos essas críticas atuais, vamos dizer que nós estivéssemos num mundo onde as pessoas respeitassem o construtivismo, achassem importante estudar o construtivismo, ele precisaria ser lido mesmo assim, porque é um texto realmente muito importante, muito didático. Ele vai descrevendo em pontos o que é que fundamenta essa filosofia, essa epistemologia, né? Essa filosofia que se propõe a entender como o conhecimento ocorre. Muito bem, começo com uma pequena pequena piadinha assim, que na verdade é caseira, assim, aconteceu aqui também com os meus filhos. A criança pergunta: "Mãe, o que é virgem?" E a mãe responde: "Oh, você ainda é tão pequena, né? Mas tudo bem, então tá bom, vou começar lá do começo." E a mãe fala, fala, fala. Depois de 5 minutos, a criança olha para ela e fala: "Mãe, e o que é extra virgem?" Bom, eu começo com uma pergunta também, que para a gente guiar um pouco os nossos próximos slides. Vocês acham que alguém que conheça de motor de carros, é, alguém que produz o motor de carro, alguém que conhece as peças do motor de carro, né, como é que ele funciona, a sua estrutura e tudo mais, ele é apto, assim, só porque ele conhece o motor de carro, abrir uma oficina, uma empresa para cuidar de carros? Pensem aí um pouquinho. Bom, nos próximos slides eu apresento. É muito comum, se a gente coloca na internet, no Google mesmo, ou em outros é, buscadores, o termo construtivismo e escola do lado, a gente vai ter realmente uma infinidade, centenas, arriscaria dizer milhares de escolas que tenham no seu lema ou no seu programa esse termo construtivismo. Nós somos uma escola construtivista. Aqui eu passo 3 exemplos. Esse espaço da infância, esse outro aqui que é Escola de Educação Infantil IP, está aqui embaixo, né? Escola construtivista. E, por fim, uma escola pública, até para que vocês não pensem, puxa, mas escola construtivista, né? Até ouvi falar que tem mesmo, um amigo meu já estudou, ou eu já estudei, mas era privada. Não tem escola pública, né? O Amorim Lima é uma escola pública em São Paulo que se inspira em muitos dos procedimentos do construtivismo enquanto filosofia. É muito interessante que não se diz que é uma escola construtivista, eles têm esse cuidado. Entrando então no texto propriamente, né? De qual construtivismo estamos então falando? Há um emaranhado de conceitos, de identificações de práticas pedagógicas muito diversas, distintas mesmo, né? E, portanto, fica muito importante que a gente defina mesmo o que é esse construtivismo, de qual construtivismo estamos falando. O construtivismo ele pode ser igualado, identificado a uma postura pedagógica.
Então o texto ele já começa nos ajudando a entender que não. A resposta a essa pergunta, essa pergunta aqui nesse slide, a resposta é não. O construtivismo não pode ser identificado, igualado a uma proposta ou postura pedagógica. Por quê? Porque uma pedagogia, até para a gente não diminuir as pedagogias, é importante nós também da psicologia valorizarmos o que é o saber, né, de outras áreas. Uma pedagogia ela é um conjunto de asserções, de teorias que se articulam com um propósito muito específico, né, que é instruir, ajudar a instruir, ajudar a educar crianças. Então, uma pedagogia é uma teoria que quer abarcar as condições necessárias e suficientes para a aprendizagem efetiva das crianças. Ela é tanto mais efetiva quanto mais sua teorização aproxima-se, claro, não é, das condições reais, concretas desses sujeitos. Uma pedagogia que é mais efetiva, ela está olhando, ela está prestando atenção, ela leva em consideração as condições reais do seu sujeito que está ali diante dela. Não é? Ela tem também que levar em consideração vários outros fatores, não é? O desenvolvimento humano, não é? As relações sociais que acontecem naquele espaço, seja numa escola, seja num outro contexto, né? Numa catequese, também acontece educação ali, numa escola de aprendizagem para direção, né? Uma autoescola, também acontece aprendizagem ali. Não é? No hospital também acontece aprendizagem no hospital. Né? Inclusive tem trabalhos lindíssimos de pedagogia, de pedagogos, e trabalho de pedagogia dentro de hospital também. Os bons hospitais têm também essa parceria, né, com a pedagogia, muito importante mesmo. Né? Então as relações sociais que acontecem ali nesse contexto. O material utilizado, vai se usar o quadro, agora atualmente com a pandemia usamos o computador, usamos outros recursos, vai se usar lápis, vai se usar caderno. A didática, que é uma forma de organizar, uma forma de conduzir e uma forma de avaliar essa ação pedagógica, as metas que se quer atingir, as teorias de ensino, como é que se ensina, as motivações do educando. O corpo, obviamente, atualmente é muito importante a gente levar em consideração a corporalidade, né, dos sujeitos que estão ali implicados no ato educativo, não só das crianças, né, lembremos muito bem disso. Muitas das crianças que a gente rotula um pouco erradamente como TDAH ou agitadas, são às vezes o próprio corpo exigindo novas formas de se relacionar, não é? Mas não só o corpo da criança, mas também o corpo do adulto que está ali, ou dos adultos que estão ali. Bom, dentre todos esses fatores, a epistemologia é um dos fatores, né, que está dentro das teorias de ensino ali. A epistemologia é então um fator. Né? Como vocês estão vendo, não sei se fica claro com essa pequena explicação, reduzir uma pedagogia a uma epistemologia, ou seja, uma forma de compreender como o conhecimento se produz, é uma redução muito drástica, uma redução muito gritante. Você perder de vista o desenvolvimento humano como um todo, né, o desenvolvimento do corpo, fisiológico, da personalidade, das emoções, da moralidade, é perder as relações sociais, é perder o material que é utilizado, a didática. Isso tudo não está em jogo quando a gente está falando aqui de epistemologia. Não é? Epistemologia é esse saber que me ajuda a compreender como é que o conhecimento ele se estrutura, como é que ele vai se desenvolvendo, né? Como é que eu valido o conhecimento. Né? A epistemologia é isso. Então, a primeira tese, o texto ele é um pouco diferente, né? Então se vocês fizeram esse esforço, essa aventura de ler esse texto, vocês viram que o texto ele tem essa forma diferente, ele já chama um pouco a atenção em relação a isso. Talvez algumas pessoas vão achar interessante, outras vão achar, nossa, que difícil, eu prefiro textos mais corridos, com parágrafos mais compridos, né?
e, no entanto, ele segue mesmo uma estrutura muito peculiar, que é essa estrutura de explicar por teses, não é? E cada tese é um parágrafo. E daí tem os desdobramentos da tese, que estão como em uma subdivisão em hierarquia, né? Nos números que ele vai utilizando. A primeira tese, então, que ele propõe para a gente pensarmos juntos é que, então, como eu estou dizendo até agora, construtivismo é uma posição epistemológica. Construtivismo é uma posição epistemológica. Portanto, é uma forma de eu utilizar da epistemologia. O construtivismo não é a única forma de se utilizar da epistemologia. Temos outras epistemologias, né? Mas o construtivismo é uma delas. E como tal, ela não deve ser confundida com uma posição pedagógica. O sujeito epistemológico constrói o conhecimento solitariamente, o que origina sua organização psicológica. Então, essa grande tese do construtivismo, de que é o sujeito psicológico, né, o nós, que construímos o conhecimento solitariamente. O conhecimento é um fruto de um esforço solitário. E a gente já vai entender que solitário não quer dizer não estar no social, né? Não é nesse sentido. É solitário no sentido que eu preciso fazer um movimento. Eu tenho que construir conhecimento por mim. Eu tenho que construir esse conhecimento, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que o conhecimento, ele é, claro, e o construtivismo não perde de vista isso, né? Um produto da vida social. Claro, nós somos seres sociais, nós vivemos num ambiente social. É importante, porém, a gente diferenciar a construção do conhecimento, ou seja, esse movimento que é solitário, das condições que tornam possível esse conhecimento. Eu preciso de ter os textos, eu preciso que alguém me apresente os textos, eu preciso que alguém me apresente as coisas, eu preciso que alguém me aponte, aquilo é uma árvore, eu preciso que alguém porque senão eu sozinho não vou conseguir dizer aquilo é uma árvore. Eu vou, talvez, se eu for sozinho no mundo, eu diria aquilo é uma outra coisa, eu inventaria um nome, né? Então a linguagem, né, esse produto importantíssimo do social, ele é indispensável para a construção do conhecimento, né? As condições sociais são indispensáveis, porém o conhecimento se dá no sujeito epistemológico. Então o construtivismo, ele se contrapõe, e isso talvez é importante a gente tentar entender, as posições inatistas de um lado e empirista de outro. Inatista, vocês devem lembrar um pouquinho, essa posição epistemológica que acredita que o conhecimento já vem com o sujeito. É empirista, aquela posição que é muito famosa, muito comum, e hoje em dia também relativamente contemporânea, um pouco na moda, de que nós nascemos folhas em branco. Nós não trazemos absolutamente nada conosco e nós somos, portanto, frutos absolutos, mecânicos até, do ambiente. Nós nascemos uma folha em branco e eu vou ser aquilo que o meu ambiente me permitir, me ofertar. Bom, um corolário, ou seja, um desdobramento dessa primeira tese é a seguinte, é até um alerta para aqueles que desejam pesquisar em psicologia. No ponto 162, ou seja, a tese 1, item 6, segundo desdobramento, ele vai fazer uma ressalva bem interessante, é uma citação que está aqui. Nas pesquisas psicológicas, com frequência, não se diferenciam claramente ambos os pontos de vista, né? O ponto de vista do sujeito, daquele que está fazendo ali, o sujeito da pesquisa, e o ponto de vista do pesquisador. E o observador, ou seja, o pesquisador, ele acaba supondo que o sujeito está resolvendo a mesma tarefa que o pesquisador acredita estar apresentando. Essa é uma suposição que nós, da psicologia, às vezes temos, que vamos dizer assim, que é uma posição um pouco ingênua. Por quê? Porque usualmente o sujeito constrói sua tarefa de uma maneira diferente e resolve um outro problema que não aquele que o pesquisador está achando que ele está resolvendo mesmo. Então, essa é muito interessante a gente usar um pouco desse corolário para filtrar as nossas pesquisas, as nossas intervenções, não acreditar que só porque eu fiz uma entrevista, eu perguntei tal coisa para o meu sujeito, e ele respondeu aquilo que está na minha cabeça, né? Aquilo que eu acho que ele está respondendo.
Né? Por quê? Porque a gente precisa parar e pensar assim, puxa, mas o que ele entendeu com a minha pergunta? O que ele entendeu com com esse meu objeto que eu estou pedindo para ele agir, né? Esse formulário, essa entrevista ou esse experimento? A segunda tese é de que o construtivismo é uma teoria genética, né? Ou seja, ela explica a gênese do conhecimento desde o seu início. Né? Gênese. Por isso que a gente está estudando o construtivismo aqui na nossa disciplina de Psicologia Genética. E aqui tem uma ressalva, né, que eu até grifei, que uma teoria que não seja genética não pode ser uma teoria construtivista. Né? Quer dizer, o construtivismo pensa justamente que a construção ela tem uma gênese, ela tem uma origem, ela tem etapas a serem conquistadas e a serem ultrapassadas. Não acontece de uma hora para outra, ou não acontece do mesmo modo como criança, depois do mesmo modo como adolescente, depois do mesmo modo como adulto. A gênese mostra justamente que há uma mudança qualitativa nisso. O sujeito tem um papel ativo na construção do conhecimento. Isto é, ele busca, provoca e interpreta as resistências da realidade através de representações. Vejam bem que legal isso, né? Então, o sujeito ele busca, ele interpreta, ele provoca as resistências da realidade, né? Das coisas que eu estou ali tentando compreender, tentando me relacionar, tentando usar até. Para eu usar uma faca, eu tenho que conhecer uma faca. Para eu usar um livro, eu tenho que conhecer um livro. Para eu usar uma teoria, a psicanálise, o humanismo, o behaviorismo, eu tenho que conhecer a psicanálise, eu tenho que conhecer o humanismo, eu tenho que conhecer o behaviorismo. Os esquemas são as unidades básicas do funcionamento psicológico. E eles são sucessões de ação. Esquemas, para quem já leu a primeira apostila, lembra que é uma categoria, um conceito muito importante para o Piaget, e é o conceito que ele mostra então que são essas primeiras estruturas, né, cognitivas que a gente vai construindo, ou seja, a gente vai somando aos inicialmente os nossos reflexos, né? E esses esquemas, então, eles são utilizados, eles são generalizados para outras situações, ou para outros contextos, ou para outras... Eu vou tentar, por exemplo, eu agarro uma bola de um jeito, e se me passam um outro objeto, né, mesmo que não seja esférico, eu tenho esse esquema, ou seja, eu tenho essa forma de responder à realidade. Eu vou usar dessa forma, né? E daí vou deparar-me, como o 2.4 colocou ali, com resistências, né, com dificuldades. Quer dizer, não vou conseguir, talvez, eu vou ter que mudar o meu esquema. Esse processo de crescer ou solidificar ou fortalecer o esquema e modificar os esquemas é os processos de assimilação e acomodação. Né, que andam sempre juntos. Mas aqui vocês estão percebendo que eu estou fazendo certos pulos no texto, para quem quiser realmente seguir bem o raciocínio do professor Juan Delval, vai ter que realmente ler o texto completamente. Eu vou pular direto aqui para o item 3.8.2, onde ele vai então fazer uma interpretação dos conceitos como esquemas. Olha só que interessante. Os conceitos, propriedades comuns de um tipo de objeto ou situação, são gerados a partir de aplicação dos esquemas. Os conceitos também são esquemas, né, na medida em que são maneiras mais ou menos habituais de eu reagir. Mas eles são o quê? Eles são derivados das propriedades comuns do tipo de objeto ou das situações que eu uso dos esquemas, né? Que eu me aplico com os esquemas. Isso é bem interessante a gente pensar nos vários conceitos, e essa discussão é muito interessante para nós, vocês não acham? Porque eu penso que na prática clínica, por exemplo, que muitos de vocês têm interesse, acham importante esse trabalho, e é realmente muito importante. Quando alguém chega no clínico e fala, não, eu estou muito triste, a gente tem que primeiro perguntar, mas o que é triste para você? Porque o meu esquema de triste, ou seja, meu conceito de triste, talvez não tenha absolutamente nada a ver ou não possa ser equivalente ao conceito de triste do meu cliente. Que se estivéssemos numa situação presencial e
nos semestres que tivemos essa oportunidade, eu fazia uma brincadeira, parava a apresentação e fazia uma brincadeira, né, para dar aquela relaxada também no encontro. Vocês podem tentar fazer em casa com seus papais, mamães, namorado, namorada, amigo, amigo, irmão, irmã. Eu peço para ficar em fila e geralmente 8, 9 pessoas, assim, porque para dar também uma certa, para se tornar divertido esse exercício também. E todos eles um de costas para o outro, assim, sem ver realmente o que os outros estão vendo. Então, não sei se vocês conseguem perceber, todo mundo de costas, todo mundo olhando a nuca uns dos outros, né? E eu pego o último da fila, portanto aquele que está vendo a nuca de todos os demais, e peço para ele virar para mim e eu faço um gesto, né? Alguma coisa que seja bem fácil de ser imitada. E peço para ele fazer o mesmo com quem está na sequência. Então ele pede para virar o segundo e faz aquele gesto. E daí aquele segundo pede para virar o terceiro e vai fazendo aquele gesto. Portanto, nós temos que lidar aí com essa coisa desse imprevisto, né? Porque ninguém está vendo, todo mundo só vê uma vez o gesto imitado. É bem interessante, se torna bacana para a gente perceber também essa coisa do conceito ou da imagem que a gente vai criar aí, que o outro está propondo. A terceira tese é que o construtivismo é uma posição interacionista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento é resultado da ação do sujeito sobre a realidade e está determinado pelas propriedades do sujeito e da realidade, né? Quer dizer, não é uma posição que vai dizer que eu determino o que é a realidade. Há algumas posturas bastante contemporâneas que têm nomes até muito semelhantes ao do construtivismo, que é chamado de construcionismo ou construcionismo social. O construcionismo não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, tem alguma coisa a ver, mas não tem a ver no sentido de que não é equivalente ao construtivismo, né? O construcionismo exagera nessa ideia de que tudo é construção do homem. Tudo é construção do homem. Não, a natureza em si, ela não existe em si. Então tudo é construção do homem. O construtivismo, não sei se vocês percebem, isso não é uma posição, essa ideia construcionista não é uma posição construtivista, né? Não é uma posição interacionista. Para entender um pouco mais isso, vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho aqui. Eu trouxe um desenho que não está no texto, que talvez possa ser útil para que a gente possa compreender. A tese de número 4.6, ele vai dizer que ao longo do desenvolvimento o sujeito tem de construir não só a sua inteligência, mas também as representações sobre a realidade. A gente vai construindo a nossa inteligência, ou seja, a nossa inteligência vai mudando, ela vai se sofisticando, ela vai se alterando, ela vai se amplificando. Se o Piaget está certo, a gente vai se tornando mais inteligente, portanto, com mais capacidade de nos adaptarmos à realidade, se estamos desenvolvendo adequadamente, né? Mas não apenas a nossa inteligência muda e é construída, mas também as representações que a gente vai fazendo sobre a realidade vão se sofisticando também. Portanto, os conceitos que eu vou tendo, né? Esse desenho aqui, eu vou explicar agora com um exemplo um pouco mais para frente, mas vocês estão vendo, tem algumas setas, né? Quer dizer, os observáveis do objeto, eles incidem nos observáveis do sujeito, que por sua vez incidem, ou seja, né, provocam, né, as coordenações do sujeito. O sujeito ele tem que se haver com os observáveis do objeto e com observáveis dele próprio, né? E por sua vez, olha só que interessante, né? Quer dizer, é uma visão de mundo, essa epistemologia construtivista, é uma visão de mundo interacionista mesmo. Por sua vez, essas coordenações do sujeito incidem sobre as coordenações do objeto. Quer dizer, o objeto ele também sofre a ação do sujeito, mas ao mesmo tempo, né, como eu coloquei aqui, esses observáveis, né, ela incide nos observáveis do objeto, que incidem nos observáveis do sujeito. Uma dialética, né, um movimento aqui, é uma representação que a gente faz para entender um pouco esse ciclo virtuoso, essa dialética aqui das coisas se coordenando. Vamos ver se com esse exemplo aqui vocês conseguem entender um pouco mais esse esquema. Imaginem vocês diante de uma árvore, vocês querem conhecer uma árvore, né?
Qual que é o polo da conscientização, ou seja, esse polo aqui, né, dos observáveis do sujeito e as coordenações do sujeito e também os observáveis do objeto, né? Esse é o polo da conscientização, essas três coisas. Bom, eu tenho os observáveis do objeto, não é? Que é o formato do tronco, o fato de ser em 3 dimensões, né? E o nosso olho ter capacidade de distinguir 3 dimensões, os galhos, as estruturas da árvore, né? De modo geral, a cor da árvore, né? De ser um objeto também que é possível de segurar com as mãos, né? E tocá-lo e manuseá-lo, pendurar-se, né? Tem essa possibilidade. Isso tudo, então, está no polo da conscientização, né? São os observáveis do objeto. A questão da ação do tempo. Depois temos também, no polo da conscientização, os observáveis do sujeito, né? Eu enxergo binocularmente, né? Nós somos bípedes, enxergamos binocularmente, nós temos polegar opositor, nós somos participantes de um sistema cultural, social, isso tudo está em mim e faz parte do polo da conscientização, ou seja, o polo, esse momento inicial, né, aquilo que eu interajo ali com o objeto. Só que o conhecimento, ele não para nesse momento aqui, né? Ele não se dá só aqui, né? Para que ele ocorra, eu tenho que ir para o polo da compreensão. Né? O que é o polo da compreensão? Quando eu começo a coordenar, né, as coordenações do sujeito, as ações que eu faço, qual é o efeito que ela traz, os esquemas que eu utilizo, né, as estruturas utilizadas para eu assimilar e acomodar. Então, é alto, é tão alto quanto, é igual àquela outra árvore que eu já ouvi falar, tem a folha parecida, mas tem um fruto diferente. Então eu vou coordenando as minhas ações e os meus esquemas sobre esse objeto. E assim eu vou construindo, eu vou tomando uma compreensão, aumentando a minha compreensão sobre o objeto. E quais são as coordenações do objeto? Né? O objeto ele age, ele reage também às minhas ações. Né? Se eu quiser levar a árvore para casa, eu consigo? Não consigo, mas eu consigo levar uma parte da árvore, consigo medir um pouco algumas coisas da árvore, né? Por exemplo, né, vocês souberam de ontem, 18 de fevereiro, aconteceu aquela coisa belíssima que é a aterrissagem do rover Perseverance no solo marciano, né? Uma coisa belíssima para a gente pensar, nós seres humanos, né? O quanto que nosso engenho humano, né, ele é capaz, né, porque a cápsula foi lançada para o espaço com a trajetória rumo a Marte há 7 meses atrás, né, então tudo foi calculado pensando no melhor momento com o menor espaço entre a Terra e Marte. 7 meses depois, a cápsula então chega na órbita de Marte, né, e ela fica ali transitando nessa órbita até encontrar o momento adequado para adentrar na atmosfera de Marte, né? E tudo isso, vocês vejam que incrível, né? Fazem parte aí dessa incrível e sofisticada movimento, né? De eu utilizar os observáveis do objeto, né? O que são os observáveis? As visões, as imagens que eu tenho de Marte, as várias imagens, as várias... A gente tem já muito conhecimento sobre Marte, mas ao mesmo tempo as coordenações desse objeto, né? Quer dizer, o Marte age, né? Ela continua em movimento, ela continua transitando o seu movimento ao redor do Sol e, portanto, Marte resiste a ser digerido por nós. Os nossos esquemas têm que sempre ser usado do duplo movimento de assimilação e acomodação. Nossos esquemas têm que sempre se acomodar, ou seja, mudar, né, amplificar-se, né, para dar conta de Marte. Né? Bom, a teoria construtivista, elaborada a partir da teoria de Piaget, ela pode incorporar as propostas de Vygotsky sobre o papel da cultura, ou seja, como é que a cultura incide no sujeito, como é que a cultura se torna consciência. Vygotsky tentou explicar isso e levantou a hipótese, nós veremos isso no segundo bloco do nosso curso. Porém, o Piaget e a proposta construtivista se torna uma
compreensão muito interessante de como é que acontece esse processo de interiorização mesmo. E aqui, obviamente, é a fala, né, a voz do professor Juan Delval, uma voz provocativa. Né? Os vigotskianos, eu que já fui vigotskiano, me sentia provocado por essa frase aqui. Né? A proposta piagetiana pode, então, incorporar as propostas do Vygotsky sobre o papel da cultura, porém a posição de Vygotsky não pode incorporar a teoria construtivista. Depois podemos discutir sobre isso, por que não e assim por diante. Bom, então por que estudar o construtivismo, né, essa teoria epistemológica que o Piaget ajudou a construir, mas que obviamente nós temos que ter clareza que o Piaget não é o único nome, né? Assim como é diferente de pensar, por exemplo, na psicanálise, ela inexistiria sem o Freud, mas o construtivismo, nós temos o Piaget que deu o grande passo inicial, mas temos dezenas, centenas de pesquisadores que vão solidificar essa teoria. Por que então estudar o construtivismo? Para os que vão se aventurar no mundo da educação, na psicologia escolar educacional, ou ser clínico da infância, da adolescência, ou ainda trabalhar com psicopedagogia, essa profissão que aproxima aí uma prática clínica de uma prática de psicologia e educação. Né? É importante conhecer as confusões que a gente estão atreladas a esse conceito, né? Porque, como eu falei logo no começo, assim, muitos educadores acreditam que são construtivistas simplesmente porque seguem algumas regras ou fazem algumas tarefas, né, que o Piaget propunha, mas o Piaget ficou muito claro que o construtivismo não é uma posição pedagógica. A posição pedagógica envolve muito mais elementos, dentre eles tem essa questão epistemológica. Né? Então eu posso, quando muito, dizer que eu sou um pedagogo, que me inspiro na proposição epistemológica a partir do construtivismo. Né? Isso até é possível ser dito. Os programas educacionais, vários foram baseados no Piaget e implantados no Brasil. O professor Lauro de Oliveira Lima, na década de 60, implantou um trabalho lá em Ceará. E na década de 70, a professora Circe Navarro Vital Brasil, lá no Rio de Janeiro, também implantou propostas, né, educativas nos sistemas públicos de educação. Atualmente, há vários campos, como cognitivismo, neuropsicologia, grupos ideológicos, inclusive, que tentam demonstrar as incoerências e perigos ligados ao construtivismo. Aqui tem um link, então eu vou disponibilizar também os slides para vocês. Aqui vocês podem assistir um vídeo bem interessante, extremamente crítico ao construtivismo. Eu queria também deixar isso também como uma possibilidade para vocês também. É do professor do FMG, professor Vitor, eu esqueci, Raese é o sobrenome dele. Ele metendo o pau no construtivismo, né? Tentando mostrar que na concepção dele, do ponto de vista neuropsicológico e cognitivista, o construtivismo não é válido, não é interessante. Mas vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente dialogar, vale a pena a gente entender contra-argumentos, né? Contrários aí, então, ao construtivismo. Podemos também trabalhar e discutir isso mais para frente. Bom, finalizando, tem um amigo que tem um filhinho chamado Antônio, e um dia desses esse meu amigo deu uma bronca bem grande nesse menino por alguma coisa que ele fazia, e o menino respondeu gritando, né? Pai, você é uma anta! O pai conseguiu, sem perder a calma, pergunta: ah, é? E quem é filho de anta, o que é então, hein? Ele pensou alguns segundos e respondeu: um filho de anta? Antônio. Bom, e tem um convite para vocês, seja para vocês usarem nas práticas de vocês, quando vocês estiverem aí, né, praticando nos estágios ou em algumas outras situações, ou mesmo até para brincar um pouco. Tem esse site que eu descobri ano passado, que chama PHET,
de uma universidade norte-americana, que conseguiu congregar dezenas, centenas de simulações, né? E as simulações são muito interessantes, bem interessantes para a gente pensar essa coisa do raciocínio lógico, do raciocínio matemático também, muitos experimentos legais. E eu, particularmente, então, em casa vocês podem clicar aqui em cima da imagem, eu fiz que se tornou um link para o próprio site. E eu queria convidar vocês a me desafiar aqui a minha pontuação nesse exercício de simulação, que é um exercício onde você tem um plano inclinado e você conduz através das setinhas direita e esquerda, bem simplesinho, viu, gente? Uma coisa bem bobinha, mas é pra gente brincar mesmo. Um robô, e esse robozinho, nesse plano inclinado, ele tem que fazer entregas, né, de alguns objetos. Eu consegui 1934 pontos. Queria saber se alguém consegue vencer esse meu recorde aí. E assim termina.